Olá, estamos de volta para mais uma conversa com a aplicabilidade da teoria semiótica no texto God, de autoria de John Winston Lennon, que é dividido em 3 partes, basicamente. Você tem aí a tese lançada pelo John, de que Deus é um conceito pelo qual medimos a nossa dor, primeira parte. Segunda parte, a negação da Bíblia, de Jesus, Kennedy, Zimmerman, Tarot, I Ching, e uma série de outras figuras emblemáticas portadoras de valores, e ele termina a segunda parte da sua canção negando a crença nos próprios Beatles para autoafirmar a sua fé. Então ele diz: eu só acredito agora em mim, e depois em seguida em Yoko e em mim, e essa é a realidade. E na terceira parte ele faz uma relação entre passado e presente. Eu era o tecelão do sonho, mas agora eu sou simplesmente John. Eu era o Aurus, o leão marinho, mas agora sou um sujeito renascido. E então, caros amigos, vocês terão que continuar porque o sonho acabou. Então, basicamente, a estrutura da canção posta em análise, God, Deus, de John Winston Lennon, ela é feita desta maneira, em 3 partes. Na segunda parte, dentre as figuras rejeitadas, que ele nega a sua fé, já falamos sobre o I Ching, que é o livro das mutações dos chineses, já falamos sobre a Bíblia, que é o livro dos judeus e dos cristãos, e agora vamos falar sobre o tarô, o que seria o tarô. O tarô é um pacote de 78 cartas, 56 cartas estão contidas em 4 séries, os prognosticadores das cartas de jogo modernas, chamados de arcanos menores, e 22 cartas com figuras adicionais, conhecidas como os arcanos maiores. Então, essa é a composição, digamos assim, do tarô, conforme nos mostra o Gray, É o Gray que vai falar sobre isso, o Eden Gray, que eu cito na minha tese de doutorado, de onde estou extraindo essas informações. Alguns estudiosos eles afirmam que o tarô teria sido inventado pelos chineses, outros dizem que teria sido trazido pelos egípcios da Índia. Há também quem afirme que suas cartas estão relacionadas com o saber cabalístico lá dos hebreus, correspondendo às letras do seu alfabeto. O Paul Elan, na introdução do livro de Arthur Edward Waite, The Pictorial Key to the Tarot, ou uma figura-chave para o tarô, também menciona a possibilidade de que a história do tarô remonte à mais distante antiguidade oriental e que teria sido trazido da Índia, via Egito, pelos ciganos, até chegar ao mundo ocidental, admitindo inclusive que o grande sábio francês Court de Gébelin teria se aproximado da verdade ao sugerir que o tarô, de origem egípcia, do ponto de vista etimológico, seria composto de tar, T-A-R, quer dizer road em inglês, estrada em português, e a palavra ro, que vem de royal, em inglês, quer dizer real, signified the royal road to wisdom, ou significando a estrada real para a sabedoria, embodying the occult secrets included in the ancient Egyptian paths of initiation, incorporando aí dessa forma os segredos ocultos, incluídos na trajetória egípcia antiga da iniciação. Estaria ali a origem do tarô, Já o Herder Lexicon, em seu dicionário de símbolos, vai definir o tarô como jogo de cartas com 78 figuras, muito comum desde a Idade Média, sobretudo na França, e que sempre serviu de pretexto para interpretações simbólicas especulativas. E se elas são especulativas, então são desprovidas da cientificidade, Mas, de qualquer maneira, o tarô é assim, ao mesmo tempo que objeto, sendo um oráculo, dentro da canção que nós colocamos em análise,
em que somos por causa da palavra tarot, que ele nega, né? I don't believe in tarot. Eu não acredito no tarô. Então essa palavra, esse marcador discursivo nos leva por embreagem, debreagem à enunciação, a ponto de buscarmos a origem do tarô, mas temos que voltar para o texto. Então ele é um objeto dentro do texto, né? E ao mesmo tempo ele funciona como um sujeito da manipulação. Por quê? Porque tem seguidores, há pessoas que seguem o tarô, não é? Então é como uma espécie de sujeito também. Ao mesmo tempo que ele é objeto, ele também é sujeito, que manipula por provocação, né? Porque as pessoas ficam curiosas, né? E o tarô se apresenta para essas pessoas como duvido que você consiga me interpretar. Os destinatários, então, é assim que buscam, né, o bem-estar, inclusive, na descoberta do futuro. Eles são levados a mergulhar em seu interior. Nesse caso, então, o tarô funciona como um sujeito que manipula por provocação. E também por intimidação, né, porque pressupõe um medo desse sujeito apresentar o insolúvel. Por sedução, porque o faz buscar o objeto modal poder, e pela tentação, porque o saber do sujeito e o poder recebidos podem resultar na conquista de objetos investidos de valores materiais. Então, as 4 manipulações gremacianas podem ser empregadas em relação ao tarô. Dentre esses sujeitos, restringindo-nos ao exame do corpus do nosso trabalho, que é o texto God, diríamos que o não crer presente do sujeito narrador John no tarô pressupõe uma crença anterior nesse objeto mágico, né? Não só o John, como a maioria da população oriental e boa parte dos habitantes do Ocidente creem em sua eficiência, como um jogo de cartas enigmáticas, né, que tem grande valor para prever, a exemplo do I Ching, que é o livro das mutações chineses, o futuro. Então, como portadoras de ocultismo, suas cartas seduzem, provocam, intimidam e tentam, né, os mais diferentes sujeitos em todo o mundo atualmente. Então, na próxima edição, nossa próxima conversa, o próximo objeto, né, que é um sujeito coisificado, que o John vai negar dentro da canção, é o Hitler. Ele diz, I don't believe in Hitler. Não acredito em Hitler. Então nós vamos estudar esse arquiteto sujeito Hitler dentro da canção do John, que funciona como um antissujeito, né, um oponente do programa narrativo do John. Que a partir do momento que ele não acredita no Hitler, o Hitler seria alguém não quisto mais por ele, né? Então seria um oponente, um antissujeito do seu programa narrativo da crença. Então espero que você tenha gostado e a gente se vê por aí. Grande abraço.